Então, olá, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Lucilene e gostaria de contar aqui para vocês um pouco da minha trajetória como manicure, né? E para início, eu já vou adiantar. Eu tenho 34 anos de profissão. é, Comecei aos 13 anos. Bom, por aí dá para você dar uma nota, né, de qual é a minha idade. Mas vamos pro início, né, de tudo. Na realidade, eu comecei a trabalhar com 7 anos na feira para ajudar minha mãe, porque nós somos uma família de 4 irmãos, eu sou a mais velha. E essa minha trajetória de serviço já começou muito cedo, porque eu já nasci assim. Eu falo que a minha prova de vida, minha vida é um milagre, porque eu já nasci sem pai. Quando minha mãe estava grávida de mim, aos 3 meses de gravidez, meu pai morreu. Então, hoje em dia, a gente sabe que por muito susto o pessoal perde filho, tem abortos, né? Abortos naturais, mas por um susto, alguma coisa. E no meu caso, graças a Deus, né? Eu tenho gratidão pela minha vida que eu consegui, né? Sobreviver no ventre da minha mãe. Então, vim até hoje, estou aqui para contar a minha história. Então, como eu já nasci sem pai, né? Minha mãe teve uma vida sofrida. Passamos várias situações. Depois ela conseguiu um outro casamento, né? Tivemos mais 3 irmãos. E eu vim, né, crescendo na situação de luta. Porque não foi fácil. Minha mãe, nordestina, analfabeta, veio do Nordeste com 18 anos, né? Com 21, quando teve eu, já teve essa situação. E aí, às vezes, ela se deu por perdida, totalmente perdida, mas conseguiu, né, dar uma continuidade e criar a gente. Não foi fácil, mas ela criou. Então, vamos chegar aqui. E com 7 anos, eu com meus outros irmãos, né, eu sou a mais velha, minha mãe foi abandonada mais uma vez, né? E ela se viu sozinha, mas graças a Deus, antes dessa pessoa abandonar ela, construiu um teto e deixou nós lá embaixo, né? E com medo da situação, minha mãe lavava a roupa para fora, para sustentar a gente, né? Para poder a gente não passar fome, porque a realidade é essa, né? Não passar fome. E naquela época, lá 1980 e alguma coisa, né? Era muito difícil. Aí você vê, analfabeto, lavando roupa pra fora, com 4 crianças pequenas. Na realidade, eu tinha 7. Se eu tinha 7, meus outros 3 irmãos tinham quantos anos, né? Não me recordo agora, mas eram mais novos. Aí uma tia minha chamou eu pra ajudar ela na feira. Ô Helena, deixa sua filha trabalhar comigo na feira pra te ajudar, né? E minha mãe, na mente dela, vai ser bom, né? Porque ela vai aprender a trabalhar e enquanto isso eu lavo a roupa pra fora pra poder sustentar as outras crianças. E então foi assim, aí eu comecei a trabalhar, o meu salário na feira era um maço de cebola, assim no pacotinho, com uma couve e alguns limões. De vez em quando minha tia me dava uns trocadinhos, mas me ajudava muito porque eu já chegava na minha casa feliz. Mas era muito triste. Quando minha mãe me chamava no sábado, 5h30 da manhã, porque a feira começava às 7 horas, às vezes eu até chorava. Eu chorava porque eu não queria, porque a gente é criança, né? 7 anos, né? E ali foi indo, foi indo. Teve outras situações que num próximo vídeo, se eu tiver a oportunidade, eu vou contar. Referente à minha mãe também. Mas pra gente dar continuidade aqui, eu vou falar de como eu cheguei à manicure, né? Nisso foi 7, 8, eu continuei estudando. Minha mãe ainda deu essa oportunidade de me levar pra escola. Eu trabalhava de manhã e à tarde ela me levava pra escola. Sempre, né, na luta dela. Mas conseguimos chegar até os meus 13 anos, que foi quando eu aprendi a ser manicure, a fazer unha, né? Antes disso eu trabalhei como arrematadeira, trabalhei numa oficina de costura aqui na rua que a gente mora mesmo, mas tudo isso foi para crescimento meu. Era difícil, era porque eu era nova, né? Com 11 anos eu já tinha aprendido a costurar. Pra mim foi até bom, porque eu tive várias profissões, né? Que no decorrer do período eu fui aprendendo muita coisa. Interessante. Hoje, se falar pra mim, acabou a profissão de manicure, acabou a situação, eu sei costurar. Só sobrou a costura como um meio de vida pra população. Eu sei costurar. Mesmo que eu tenha aprendido com 11 anos, hoje eu posso não estar fazendo isso, mas né, pra mim é muito gratificante ter mais uma coisa que eu faça, né? Então, aí aprendi a costurar, continuava estudando. Aí com 13 anos eu tinha uma tia no quintal da minha mãe que ela fazia unha. Assim,
aleatoriamente. De vez em quando alguém ia lá, "Ai, faz minha unha, fulana, faz minha unha." E eu ficava ali olhando, né? Eu tinha 12, 13 anos, ficava olhando. E aí eu fiquei prestando bem atenção. Aí um dia ela falou, você quer experimentar? Aí eu já tava perto dos meus 13 anos, né? Aí eu falei, a senhora vai deixar mesmo? Aí sei lá, e se eu... Ah, não sei, tenho um medo, né? Ela falou assim, você tá olhando tanto aí, tenta, quem sabe? Aí um dia eu fui tentar fazer alguma coisinha lá, fiz umas borrocadas lá, mas já peguei certinho no alicate, tentei, porque eu sou muito curiosa, eu ficava olhando, muitas coisas eu aprendi de olhar. Tanto é que até o dia de hoje eu falo que quando eu me tornei manicure, o pessoal aqui tudo me conhece no bairro, eu não fiz curso, eu não cheguei numa determinado local e falou, aqui tem um curso de manicure, vamos fazer um curso pra gente aprender. Não, eu aprendi tudo que eu sei, hoje eu aprendi assim, sozinha. Aí depois eu fui me aperfeiçoando, né? Então, com 13 anos. Aí eu fiz é muito engraçado que veio um primo meu lá do Sergipe e ele falou assim, ai, faz minha unha, Lucilene, faz minha unha, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí minha tia falou, faz a unha dele, ele quer fazer com você. Meu Deus. Eu fui fazer a unha dele, né? Eu arranquei um bifinho dos 10 dedos dele. Mas fiquei morta de vergonha, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou... Ai, nossa. Aí ele falou assim, não, mas não tem problema não. Tá começando, todo mundo que começa é assim mesmo. Até do jeito que ele falou, me deu um ânimo, né? Lá por dentro. Falei, de repente eu posso melhorar. E nisso, todo final de semana, a minha tia tava fazendo a unha, eu trabalhava lá ainda como arrematadeira, né? Aí quando chegava o final de semana, a minha tia fazia a unha. Você quer me ajudar, Lucilene? Fica aí, dá uma olhadinha aí. Aí de vez em quando vinham umas clientes dela e ela, né? Ela me dava um dinheirinho por fora. Não era muito, mas me ajudava. Aí eu fui, o que eu fiz? Eu fui juntando os dinheirinhos que ela me dava, né? Fui juntando. Aí um dia eu comprei um alicate pra mim, um alicate. Não sabia nem, comprei um alicate, depois fui lá, eu vendo as coisas dela, aí eu fui lá e comprei uma espátula. Aí cheguei perto e falei, tia, comprei uma espátula e um alicate aqui, né? Aí levei pro rapaz amolar. Aí ela pegou e falou assim, então, senta aí, vamos fazer, né, as unhas. Aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Comecei a pegar e fiquei, né? E isso o tempo foi passando. Mas eu ainda estava trabalhando lá como costureira e arrematadeira. Porque no final de semana eu ia ajudar ela na manicure, né? Mas foi muito legal, porque tudo que eu fui aprendendo, que fui curiando, fui dando umas olhadinhas, pensava que ia ser mais difícil, aí depois eu comecei a ver, eu comecei a me aprimorar, comecei a pincelar já diferente. Quando dava algum erro, lógico, as pessoas iam pra ela. Fulana, ela fez assim, mas eu não gostei muito dessa parte aqui não, mas tudo bem, era o início, né? A gente tem que aprender com as críticas também, né? Tem as críticas construtivas, né? Mesmo naquele tempo, na 1990, mais ou menos, mesmo naquele tempo, a gente já tinha que ter, né? Eu vou melhorar mais nisso, vou melhorar mais naquilo. E qual foi a nossa surpresa? Aí eu fui fazendo, aí outro dia eu comprei outro alicate. Não tinha esterilizador, não vou mentir, porque naquela época, lá atrás, a minha tia, ela esquentava no forno. Colocava lá no forno, falei, então vamos pôr o meu também para esterilizar. Esquentava lá, 200 graus lá. A gente trabalhava assim, né? Nossa, modo primitivo, mas a gente não tinha recursos, né? O que a gente entendia é que aquilo lá e todo mundo ia fazer. E nisso foi indo. Teve um tempo que aí eu já tinha comprado alguns alicates, né? Tava tentando me virar sozinha. Aí eu comecei a fazer a unha mais vezes com ela, começou a diminuir o serviço aqui na costura. E ela tivemos uma surpresa. O pessoal que vinha fazer unha com ela, as clientes dela, eu quero fazer unha com a Lucilene. Eu quero fazer unha com a Lucilene. Por quê? A minha tia já era um pouco de idade. E assim, era um escape pra ela também, né? Ela tinha o marido dela, o pessoal trabalhava, mas ela tinha era um escape pra ela, porque também a situação não era muito favorável, né? E aí o pessoal falava, eu quero fazer unha com a Lucilene, Aí, o que aconteceu? As clientes dela começaram a me procurar. Aí eu comecei a ficar sem graça, né? Porque, assim, o pessoal queria pagar pra mim fazer a unha. Então, sinal que eu estava melhorando, entendeu? Eu estava melhorando.
Aí eu peguei, falei, aí eu falei, ai, e agora? Como é que eu vou fazer? Nisso já tinha passado alguns anos, 14, 15 anos, né? E eu falei assim, acho que eu vou me enfiar sozinho nesse negócio da unha e vou ver o que dá. De repente, né? Eu ainda tava na costura, porque eu fiquei anos naquela costura, viu? Sem registro, mas me ajudou muito. Tipo assim, que nem aquela situação que minha mãe tinha, né? Depois disso, minha mãe teve um outro casamento. Eu tive alguns padrastos, não vou mentir, padrastos. Só que, assim, foi uma tentativa que minha mãe tinha pra gente não morrer de fome. Porque ela, como, que nem eu tava falando lá, nordestina, né, analfabeta, teve aquela luta dela e como ela não conseguia trabalhar, não podia trabalhar para deixar as crianças pequenas com as pessoas, minha mãe não confiava nas pessoas. E aí eu tive alguns padrastos, mas graças a Deus até aqui, né, o Senhor tem nos ajudado e tem nos dado força para prosseguir. Então, voltando lá, aí as clientes começaram a querer fazer a unha comigo. Aí eu fiquei meio sem graça com a minha tia, né? Aí eu peguei, comprei meus alicates e comecei a dar umas voltas, né? De final de semana eu ia, quando a pessoa queria fazer unha, não vinha mais com ela e eu ia fazer na casa da pessoa. Até que eu cheguei e falei, pera, tia, não vou fazer mais unha contigo não, porque o pessoal o pessoal tá descobrindo que eu faço unha, tá querendo que eu vou na casa deles fazer unha, e foi isso que foi acontecendo. Eu fui me familiarizando com as outras pessoas. Ela ainda continuou com algumas clientes, mas infelizmente algumas vieram pra mim, né? Tudo bem que eu era novinha e tudo, mas o pessoal viu que meu serviço era da hora, né? Então começaram. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dar o meu preço, eu coloquei o meu preço, eu saí daquilo dela, eu ganhava um pedacinho com ela. Então quando eu vi que tiveram interesse na minha pessoa, no meu serviço, eu peguei e dei um preço. E quando eu vi que eu tive um positivo naquele preço, o pessoal falou assim, não, eu pago, porque eu tô gostando da tua unha. Aí eu falei, agora vai, agora eu entendi. Só que nisso passaram-se anos, eu tava com 13 quando eu comecei, 14, 15, 16, 17. Aí eu arranjei um emprego lá no centro da cidade, aqui no centro de São Paulo, né? Consegui um emprego registrado, fiquei toda feliz, né? E aí continuei fazendo algumas unhas de final de semana, só que aí, como era com vendas, às vezes a gente trabalhava dia de sábado, tinha vezes que tinha trabalho no feriado, tinha que trabalhar até aos domingos, né? Com vendas fica meio complicado a gente no caso como é loja, né? A gente ter alguns finais de semana seguido, né? Até porque as lojas abrem dia de final de semana também. Aí eu peguei, trabalhei lá, fiquei um tempo lá e deu um problema aqui porque as clientes já não dei tanta atenção para elas, porque eu tava trabalhando registrado, eu tinha que ter um registro na minha carteira, até porque eu não tinha muita visão nesse negócio de manicure, né? Aí trabalhei um tempo lá, fiquei um tempo lá, fazia algumas unhas, porque era um escape pra mim de final de semana. Sempre que o pessoal me chamava, Lu, dá pra você fazer minha unha? Quando sobrava um tempo, quando eu tinha uma folga, porque às vezes tinha final de semana que eu trabalhava, né? Aí sobrava uma folguinha no meio do caminho. Lu, dá pra fazer minha unha? Nossa, Lu, caramba, tava tão acostumada com a sua unha, agora você sumiu, que não sei o quê. Aí passou acho que uns 2 anos mais ou menos que eu trabalhei lá. Depois eu fiquei desempregada. Aí voltei a fazer unha. 17, 18, 19, aí eu fiquei desempregada, voltei a fazer unha. O que aconteceu? Peguei novamente as clientes, né? Reconquistei. Aí eu já tava com outra visão, aí eu comprei uma estufinha pra mim esterilizar meus alicates, já comecei a ler revista, né? Porque se não me falha a memória, naquele tempo não tinha internet ainda. Eu não via esses negócios de YouTube, essas coisas que tem hoje, né? Hoje tá bem mais avançado, graças a Deus. Então como é que eu posso dizer? Eu via muita revista, tinha muita revista de unha, de modelo de unha pra gente desenhar nas unhas. Eu comecei a desenhar muito com os pincelzinhos, fiz muita arte na unha também, com aquelas tintas, usei bastante também, que foi muito legal também naquela época. Então o que aconteceu? Aí eu voltei e conquistei novamente as clientes, né? Peguei, aí, só que assim, sem visão, porque eu não tinha, tipo assim, a gente acaba não lendo, não se aperfeiçoando, não vendo como é que é a área, e é uma área muito boa, eu sou muito grata a essa área, a essa profissão de manicure, eu sou muito grata, porque muito me ajudou,
Porque dentro desse tempo também, eu fiquei... Aí eu continuava ajudando minha mãe, continuava morando com a minha mãe, né? Meus irmãos cresceram, começaram cada um a tomar os seus rumos, com trabalho, sei lá, até com a vida particular de cada um, né? E nisso eu permaneci fazendo as unhas. Depois aconteceu, vamos só para me resumir, para não ficar muito longo. Eu trabalhei algumas vezes em empresas, trabalhei em corretora de seguros, trabalhei nas lojas, né? Trabalhei numa transportadora. Então, toda vez que eu trabalhava um pouco fora, eu tirava o foco da unha. Porque, entre aspas, me ajudava bastante, mas não era um salário fixo, eu precisava de uma coisa fixa. Até porque eu tinha que ajudar minha mãe a pagar a conta de água, a conta de luz, tinha que ajudar o pessoal na alimentação, né? Me vestir também. Então, pra mim, não gerava aquela renda. Até porque eu não tinha uma visão. Se eu tivesse aprendido que foca nisso, faz isso, cresce nisso, talvez eu poderia ter ido até um pouco mais além. Mas eu não entendia, porque a minha necessidade particular com a minha família e com a minha mãe era muito maior, né? Independente de eu ter que fazer a unha, de eu estar ali fazendo a unha que me ajudava pra caramba, eu precisava ter um fixo, eu precisava ter um salário fixo. Aquilo lá foi um escape, foi uma coisa que me ajudou muito e me ajuda, né? Até então, só que o que eu precisava realmente, eu precisava de uma carteira registrada. Na minha visão, eu tinha que ter uma carteira registrada, porque se eu não tivesse uma carteira registrada, um serviço registrado, eu não ia atingir, tipo assim, ajudar minha mãe a fazer as coisas, porque, assim, na vida que nós levávamos sem pai, sem aquela situação, nossa, muita gente sem pai existe nesse mundo, mas como a gente era tudo pequenininho, como eu sempre fui a mais velha, quando eu tinha, no caso, 17, 18 anos, a minha outra irmã estava entrando no 13, o outro estava entrando no 10, então ainda eram pequenos. Teve muito corte de luz na minha casa, muito corte de água, nós precisamos muito das pessoas, muita gente ajudava, tinha muita gente solidária. Tem uma família hoje que nós somos gratos até o dia de hoje, que se você, tudo que você precisar, ele está sempre ali pronto a te ajudar. E foi uma pessoa que matou muito a fome da gente. Matou muito, teve muita situação que nós passamos da gente estar ali chorosa e Deus preparar aquela pessoa ir lá levar um alimento pra gente. E como que eu tava falando, teve muita situação de corte de água, corte de luz, então pra mim eu tinha que ter um serviço fixo, que era pra todo mês eu ter aquele dinheiro pra me ajudar minha mãe, pra nós não passar por mais aqueles perrengues, toda a vida, a mesma situação. E aí eu parava um pouco com a unha, né? Parei um pouco com a unha. Aí depois, no mesmo andamento, eu engravidei, né? Eu tenho dois filhos, né? O Lucas e o Diogo. Mas o meu filho mais velho, ele tem 24 anos. Aí eu engravidei, eu tinha 23 anos. Eu trabalhava numa outra loja também. Aos sábados eu fazia também a unha, na hora que tinha a oportunidade. E depois que eu tive meu filho, né, eu ainda morava com a minha mãe, aí teve um tempo que eu fiquei desempregada. Até porque no meio dessa gravidez eu tive alguns problemas na minha gravidez, eu tive que parar de trabalhar. Na gravidez eu falei que eu estava numa loja, minto, quando eu engravidei eu estava trabalhando numa corretora de seguros. Aí eu fiquei um tempo lá, mas eu tive vários problemas durante a minha gravidez e, como é que eu posso dizer? Fiquei um pouco afastada do serviço, até por causa de um derrame facial que eu tive, né? Aí foi uma coisa que, como eu trabalhava com recepção, essas coisas, não era muito... O pessoal entendia que não ia ser muito favorável à minha aparência naquele atual momento. Então eu fiquei um pouco afastada até eles me colocarem pra dentro novamente. E continuava, como eu estava na corretora de seguros, eu tinha o privilégio de fazer unhas no final de semana. Aí eu continuava fazendo as unhas. Na realidade, por toda essa minha trajetória, a unha sempre esteve comigo. Eu sempre estive fazendo a parte da manicure. Nunca foi uma parte que, como é que eu posso dizer? Que eu descartei totalmente. Sempre me ajudou. Sempre me ajudou. E conclusão, aí eu trabalhei na corretora de seguros, fazendo minhas unhas no final de semana. Aí fiquei 7 anos naquela corretora de seguros. Depois eu saí da corretora e nós saímos da corretora que teve uma perca de um cliente muito grande, então teve um corte. Nesse corte eu fui também.
né? E aí, o que que aconteceu? Eu fui direto pra trabalhar com a manicure. Comprei um monte de coisa, fiz minhas coisinhas, trabalhava com a minha maletinha, pegava o meu filho, levava comigo. Ele dormia sentadinho na minha maletinha, olhando pra mim fazendo a unha, porque me ajudou, me livrou. Nessa época mesmo também, eu fui morar com o meu filho sozinha, saí da casa da minha mãe, porque meus irmãos já tinham crescido, cada um tinha tomado seu rumo. Eu fui morar na casa da minha mãe. Minto, desculpa. Eu fui morar fora com meu filho e o que me ajudou? A unha me ajudou a pagar meus aluguéis. Eu já tinha tido uma outra visão. Sobrevivi com meu filho ali, fiz umas correrias. Até porque também nesse andamento, eu mãe solteira. Mas eu tinha o auxílio, né, do pai, graças a Deus. Mas eu fui morar sozinha com meu filho. E a unha me ajudou muito, paguei meus aluguéis, ainda ajudava minha mãe trabalhando fora. Então nisso eu fui tendo mais conhecimento. Dentro desse tempo também eu fui trabalhar lá na Anália Franco, numa clínica de estética, né? Também aprendi muita coisa na área da manicure, muitas coisas, tipo assim, ainda não tinha feito curso nenhum. Tudo que eu aprendi foi na raça, vendo o pessoal. Quando eu entrei lá naquele lugar para me fazer, para me trabalhar com as meninas que me convidaram para me trabalhar lá, né? Eu entrei com muito medo. Não vou mentir. Até porque ninguém me falou como é que ia ser. Eu nunca tinha trabalhado num lugar grande, que era uma clínica que tinha mais de 10 manicures. E eu entrei lá, quando falaram que eu tinha que fazer um teste, foi incrível. Eu tive que fazer o teste nas 3 donas da clínica. Era assim, uma coisa surreal, porque até então você fazer uma unha no bairro nosso aqui de cá, é uma coisa. Agora você chega para pegar as donas do negócio para fazer a unhas cutículas fininhas, coisas medonhas, que me deram um pavor. Quando eu vi, falei, meu Deus. Mas eu fui bem sucedida. Foi uma unha clara, uma escura e uma outra, tipo assim, só na base, que elas queriam ver como que eu trabalhava. E graças a Deus eu tive um resultado positivo. Fiquei lá, aprendi muitas coisas. Agradeço muito a minhas amigas que me indicaram, mesmo sabendo que eu não tinha curso nem nada, mas elas viram a minha luta, viu o andamento da coisa, né? Que tipo assim, eu nunca fiquei parada. Então tudo que surgia, eu tava na correria, tá precisando de manicure ali, tá precisando de manicure ali. Eu sempre tava na ativa, mesmo com minhas situações adversas, né? Agradeço muito a minhas amigas, porque foi mais uma alavancada que eu tive, porque quando eu entrei ali, eu tive uma outra visão. Até então, na época, era o pezinho na água, colocava uma água morna lá, eu comecei a ver outras artimanhas, né, para trabalhar. Como até no dia de hoje tem gente que ainda gosta de usar os pezinhos lá na água, fazer aquela imersão, tudo. Não mudou nada, né? Tem gente que trabalha com esse método. Eu também aqui, onde eu estou agora, eu trabalho com todos os métodos. Porque a cliente chega aqui e fala que, eu quero assim, eu quero assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Vamos fazer de acordo com o que ela quer, né? E aí eu tenho muita gratidão, né, por tudo que eu aprendi. E andando, né, nesse decorrer de tudo aí, eu tive essas situações. Depois, eu, mesmo morando lá com meu filho, eu fazendo essas unhas, fazendo a minha vida, eu consegui, né, atingir um objetivo assim, único, né, porque eu falei assim, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Não é fácil, ainda tô engatinhando, casei, tive meu outro filho. Meu esposo me deu um apoio para eu poder estar, né, continuando, fazendo as coisas. Trabalhei novamente em outros lugares, fiz muitas outras coisas, mas sempre voltado também na manicure. Hoje, sim, eu tenho uma outra visão. Estou em andamento, estou fazendo alguns cursos para me aprimorar, porque até então eu tenho 34 anos de profissão, só que a esmalteria Deus me proporcionou na pandemia do ano passado. Eu tive algo assim que Deus transformou, né? Mas isso eu vou contar em um outro vídeo, né? Que aí eu vou apresentar a esmalteria, vou mostrar como que Deus trabalhou, como que foi, né? Que assim, tivemos lutas, mas nós chegamos, né?
Ainda não é do jeito que, né, que poderia ser uma coisa simples, mas é muito gratificante. É aqui que eu ganho meu sustento, é aqui que acontece as descobertas, aqui que eu converso com as pessoas, aqui que as pessoas conversam comigo e a gente vai, né? Aqui foi o local que Deus preparou para mim. Então, através de muita luta, mas essa minha trajetória, tipo assim, se eu tivesse deixado, muita coisa aconteceu para me anular isso, para me falar que não é isso, não é isso, não é isso. Hoje, é que não estava falei anteriormente, né? Eu venho fazendo alguns cursos, venho me aprimorando mais. Nossa, tem várias coisas, tem esses negócios no YouTube, esses vídeos, né? Que agora a gente tem muitas coisas para estar aprendendo. Tem coisas que se você não pode pagar um curso físico, a internet te mostra, né? Muitas coisas, com muitas facilidades, né? De você aprendendo a tirar uma cutícula, fazer uma esmaltação, coisas que eu aprendi na raça. Hoje depois eu tenho o meu canal, né? Agora que meu filho montou esse canal, dá pra gente começar a mostrar como é que foi tudo que vem acontecendo até o dia de hoje. Tenho lá no Instagram, depois eu vou estar passando aqui na legendinha para vocês me seguirem lá. Ver direitinho, vai estar aqui embaixo, pra você me seguir, pra você ver como que é o meu trabalho, né? E aos poucos eu vou me aprimorando mais, vou fazendo as coisas, né? Hoje já, assim, muita gente vai falar, nossa, 34 anos, muito tempo pra estar... Tipo assim, tem gente que tem visão limitada, né? Pra estar do mesmo jeito que tá, mas eu tenho feito muitas coisas. Hoje, no atual momento, eu estou cursando pedagogia, já estou no 5º semestre, não é fácil. Porque você cuidar de casa, cuidar do serviço, assim, a esmalteria também tem um tempo legal pra gente estar aqui, tem filhos, por mais que eu tenha o meu filho mais velho que me ajuda pra caramba, sou muito grata a ele porque ele tem me auxiliado muito, muito com o meu outro filho pequeno, porque em época de pandemia, né, não tá tendo as escolas, as aulas escolares, né, presenciais, ele tem cuidado pra mim, tem me ajudado bastante, tem me auxiliado nessa parte, tem feito coisas que inexplicáveis da gente tá falando assim agora, porque é surreal o que vem acontecendo. E aqui, eu tô fazendo a pedagogia, é um futuro mais próximo, né? Eu pretendo dar aula também, mas eu não quero deixar de fazer unha. Enquanto eu puder, enquanto eu enxergar, enquanto tiver dando para me fazer, eu vou estar cuidando das unhas das minhas amigas, das minhas clientes novas que têm vindo, do pessoal, vou estar aqui sempre aberta para a gente estar, né, conversando, se familiarizando, se atualizando, se cuidando, né? Porque fazer uma unha vai muito além de só fazer uma unha. É a unha. Nossa, ai Lu, faz minha unha, nossa, deixa bonitinha minha unha. Mas dentro daquilo engloba tantas outras coisas, porque a partir do momento que eu pego na mão dela, ali já começa um diferencial, né? Então, eu quero agradecer a você que disponibilizou um tempo para assistir esse vídeo, né? Aqui eu contei um pedaço, eu espero que se tiver alguém começando, se tiver alguém com vontade de iniciar uma carreira como manicure, né, tiver assim com alguma dúvida, nunca é tarde. E também ninguém disse que ia ser fácil. Não é fácil, mas basta a gente dar um pontapé, basta a gente dar um passo. Tudo tem um início. Para tudo iniciar, a gente tem que dar um passo. Quando a gente abre o olho e põe o pé fora da cama, é um passo que você está dando. É uma oportunidade que você está tendo. Então, pega ela. Se tem esse desejo do seu coração, vai em frente. Não foi fácil para mim. Até eu chegar até aqui, não foi fácil. Nossa, deve estar milionário, tá ganhando rios de dinheiro. Não. Cada coisa tem o seu tempo. Então, se você assistiu até aqui, tenha coragem, né? Se liberta desse medo, dá um passo, você vai conseguir, eu tenho certeza. Não foi diferente comigo. Eu pensei muitas vezes em parar. Esse desejo de ter esmalteria veio no silêncio no meu coração. Mas quando eu for te contar no próximo vídeo como foi que aconteceu, você vai ver que coisa linda que Deus fez na minha vida. Da onde eu menos esperava aconteceu isso. E eu tô aqui, para honra e glória do Senhor Jesus, contando para você a minha trajetória. Eu espero que você se identifique com ela, dê um passo, vai à luta e consiga atingir, porque é isso que Deus quer pra gente. A gente tem que ter, né, atitude, dar um
passo e vai, porque o resto, né, Deus vai te ajudar, mas você tem que agir. Se você não agir, você vai ficar na mesmice, beleza? Até mais, muito obrigada. Deus abençoe, dá o seu like lá, tá? Segue eu lá, se inscreve no canal e no Instagram. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar dos meus trabalhos. Você aqui da região, eu sou de São Paulo, tá? Sou de São Paulo, da região leste. Procura lá, dá uma olhadinha lá e vem aqui visitar aqui para você ver como que é o meu espaço. Aqui é simples, mas é super aconchegante. E onde tem a presença do Senhor Jesus, tudo flui. Obrigada, Deus abençoe.